Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Gerusca aqui. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre biotecnologia. A biotecnologia, então, compreende a manipulação de micro-organismos, plantas e animais, com vistas à obtenção de processos e produtos de interesse para a sociedade. Esses interesses estão restritos à área de saúde humana, meio ambiente e agropecuária. A gente entende aí que é um melhoramento com vistas a melhorar a qualidade de vida do homem. Quando se fala em biotecnologia, nos vem à mente algumas situações, como clonagem, genoma, testes de paternidade, células-tronco, transgênicos, entre outros. Vamos falar inicialmente das células-tronco. Células-tronco são células indiferenciadas, capazes de se transformarem em outros tipos celulares com funções específicas no organismo. Observe essas gravuras aqui, olha só. As células-tronco, elas são células que podem se autorreplicar, gerando outras células-tronco, e podem também se diferenciar em diversos tipos celulares. Se vocês observarem aqui, nós temos células nervosas, né, dos neurônios, células sanguíneas, musculares. Então, é esse o potencial dessas células, né, de se transformarem em diversos tipos celulares. Bom, com relação às células-tronco, nós temos alguns tipos que nós vamos diferenciar aqui agora. As células-tronco totipotentes são aquelas obtidas da mórula, que é o primeiro estágio embrionário. Elas podem se diferenciar em qualquer um dos 216 tipos de células humanas e ainda formar qualquer anexo embrionário, placenta, córeo, alantoide, saco vitelínico e âmnio. Essa é a toda poderosa, né? O que acontece? Olha essa gravura aqui. Existe o processo de fecundação. No primeiro dia, quando há a junção do espermatozoide com o óvulo, a gente vê a formação do zigoto. Né? E ele começa no processo de multiplicação celular, onde duas células vão originar 4, que vão originar 8 e assim por diante. Né? É o processo de clivagem. Dia 1, 2, 3 e 4. Nessa quarta etapa aqui, é como se fosse o dia 4. É nessa etapa que nós vamos ter a fase embrionária chamada mórula. É no quarto dia que nós temos as células tronco totipotentes. Passou para o dia 5, ele se transforma na fase de blastocisto. E aí nós não teremos mais as células tronco totipotentes. Teremos um outro tipo de célula tronco, que são as células tronco pluripotentes. Tá? No dia 5, nós temos a fase de blastocisto. Exatamente nela que essas células são formadas. Qual a diferença de uma para outra? Bom, nas células-tronco pluripotentes, são células também diferenciadas, que podem se diferenciar em qualquer um dos 216 tipos de células humanas, mas não tem como formar nexos embrionários. Então, aqui na fase de blastocistos, essas células-tronco formadas, elas não têm tanto potencial quanto as anteriores. Pode se transformar em qualquer uma das células humanas, ok? Menos formar nexos embrionários. Passou dessa fase, a gente tem células-tronco no nosso corpo? Temos, né? São as células-tronco adultas ou as multipotentes. São células indiferenciadas obtidas a partir da medula óssea, cordão umbilical, intestino e pele. Essas células-tronco, elas só são capazes de originar somente os tipos celulares que compõem o tecido ou órgão específico onde estão situadas. Observem que, se eu retiro uma célula-tronco da medula óssea, ela só vai ter potencial de originar células sanguíneas. A gente tem nesse exemplo aqui, ó, uma célula retirada da medula óssea, mas ela só vai poder formar células sanguíneas. Vocês observarem aqui embaixo, nós vamos ver plaquetas, leucócitos tipos agranulócitos, também
leucócitos aqui, granulócitos e hemácias. Todas elas aqui são células sanguíneas. Isso exemplifica que esse exemplo aqui, dessa célula-tronco, foi retirada da medula óssea. Se eu tenho uma célula-tronco retirada da pele, ela só vai poder formar células epiteliais, tá bom? Bom, próximo tema a ser falado é clonagem. O que é um clone, gente? Um clone é um indivíduo derivado de outro e que possui o mesmo patrimônio genético do indivíduo original. Aqui é um exemplo de clonagem natural. Né? Existe a clonagem natural, né? A clonagem que existe na natureza normalmente, que vai ocorrer por reprodução assexuada, que pode ser do tipo estaquia, fragmentação, trocamento, bipartição, entre outros. Né? Isso tudo são exemplos de reprodução assexuada. Ou pode ser formado clones devido à separação das células do embrião na fase de blastocisto. Esse exemplo aqui é um exemplo de reprodução assexuada de bactérias. Nós temos aqui a célula-mãe, que sofre uma bipartição, originando dois novos indivíduos com material genético idêntico. Isso é um exemplo claro de clonagem natural. Temos também a formação de clones humanos. Normalmente aqui, ó, quando nós temos o nascimento de gêmeos univitelínicos, isso significa que lá no momento da formação do embrião, no período de blastocisto, ao invés dele se desenvolver formando um único indivíduo, por algum motivo, ele se separou e originou dois. Daí nós vamos ter dois indivíduos compartilhando o mesmo material genético. Isso a gente chama de clone natural. Aqui do lado também nós temos o quê? Plantas que foram obtidas a partir do processo de mudas, caracterizando aqui também um processo de clonagem natural, ok? Só temos clonagem natural? Não. Nós temos também a clonagem artificial. Bom, clonagem reprodutiva. A gente tem um exemplo aqui de clonagem reprodutiva entre animais. Lembrando que não é possível fazer clonagem reprodutiva na espécie humana. Isso é ilegal e é um ato criminoso. Existe a Lei de Biossegurança Nacional que impede que isso aconteça. Tá? Só é possível fazer clonagem reprodutiva entre animais, tá bom? Temos boi, cavalos, porcos, enfim. Essa gravura que está aqui para vocês é o famoso exemplo do clone da Dolly, da ovelha Dolly, que foi criada em 1996. O que aconteceu? Essa ovelhinha aqui, da carinha preta, nós vamos intitular ela como ovelha A. Foi retirado dela um óvulo, tá bom? O óvulo, que tem, como toda célula, tem seu material genético. Retirou-se o núcleo desse óvulo. Se retirou o núcleo significa que tirou o material genético dessa ovelha A. Nós só ficamos aqui com o núcleo, um óvulo, sem material genético. Essa ovelhinha aqui, essa ovelhinha bege aqui, vai ser a nossa ovelha B. O que ela doou? Retirou dela uma célula mamária, uma célula somática, 2N, tá vendo aqui? E o que aconteceu? Retirou esse material genético e foi introduzido esse material genético em laboratório a partir de descargas elétricas dentro daquele óvulo doado pela ovelha A. Feito isso, esse óvulo aqui, já com o material genético da ovelha B, passou a se desenvolver no laboratório e na fase de embrião, ela foi injetada na ovelha C. A ovelha C foi a barriga de aluguel. Ela gestou esse embrião formado e aí, posteriormente, nasceu a Dolly. Ok? Só que ela nasceu, foi toda aquela comemoração, mas percebeu-se que Dolly começou a apresentar vários erros. O primeiro dele é que, eventualmente, ela teria que ser idêntica à ovelha
A. A ovelha B, desculpe, que foi quem doou o material genético, só que ela não nasceu totalmente idêntica à ovelha B. Percebeu-se que ela apresentou um envelhecimento precoce e acelerado. As células dela eram células de ovelha já velha, e ela começou a apresentar inúmeras doenças. O período de vida dela foi de apenas 6 anos e foi cercado por várias doenças. Ao final dos 6 anos, ela teve que ser sacrificada porque estava sofrendo muito. Tá? Então, entre animais, esses erros que aconteceram com a ovelha Dolly voltaram a acontecer com várias outras tentativas, o que demonstra que a clonagem reprodutiva ela não está totalmente dominada entre os animais ainda, tá? E aqui do lado nós temos a clonagem terapêutica. Os cientistas esperam que a partir da clonagem terapêutica haja cura para algumas doenças, mas isso ainda está em fase inicial de estudo, não tem nada ainda certo, e tem várias questões éticas influenciando as pesquisas relacionadas à clonagem terapêutica. O que a clonagem terapêutica espera? Que a partir do uso de células, esses material genético que seja retirado dessas pessoas, ou seres humanos, ou de animais, possam originar órgãos que possam, no final, trazer alguns tipos de cura, tá? Mas até hoje não saiu muito do papel, tá? Então a clonagem terapêutica está em fase inicial de estudo e espera-se que ela no futuro, ainda no futuro, um pouco distante, né, consiga trazer cura para algumas doenças, tá certo? Próximo tema é engenharia genética, a tecnologia do DNA recombinante. Essa técnica, ela desculpe, a manipulação do DNA para diversos fins de estudo. Para que o DNA ele seja manipulado, há necessidade da presença de 3 tipos de ferramenta. Plasmídios, que é o DNA circular bacteriano, enzimas de restrição, que tem a finalidade de cortar o DNA em locais específicos, e a presença ainda de enzimas ligase, que vai unir fragmentos de DNA. Parece coisas assim meio absurda, né? Mas essa manipulação de DNA ele já está sendo usado há muito tempo e está tendo muito sucesso. Inclusive, tem pessoas que fazem uso de insulina. E a insulina hoje produzida, ela é de alta qualidade exatamente porque ela é produzida a partir da manipulação do DNA. Vamos tentar acompanhar esse exemplo aqui. Ó. Em vermelhinho aqui, nós temos o plasmídio. Plasmídio nada mais é do que o material genético de uma bactéria. As bactérias utilizadas aqui nesse exemplo é do tipo Escherichia coli. O que acontece aqui? Imaginemos que o DNA de interesse aqui é o DNA que foi retirado de uma célula do pâncreas, que é lá no pâncreas que nós temos genes que codificam a insulina. O que faz? Em azul aqui, nós temos um pedaço do DNA que traz a receitinha para a produção de insulina. Os cientistas, a partir da enzima de restrição, vai tirar um pedaço do DNA do plasmídio, da bactéria, que está aqui ó, em vermelho, é retirado, é cortado a partir das enzimas de restrição. No lugar de onde é tirado esse pedacinho do plasmídio, é inserido o DNA de interesse, no caso aqui, o DNA que codifica a insulina. A partir das enzimas ligase, que vão fazer a ligação da pontinha do plasmídio no DNA humano de interesse aqui, ó, no momento que a gente tem a junção do plasmídio com o DNA de interesse, a gente tem a formação de uma bactéria recombinante que vai, em laboratório, passar a se reproduzir, produzindo a insulina, que posteriormente vai ser vendida e vai chegar às pessoas que dela necessitam.
essa engenharia do DNA recombinante, inclusive, está sendo utilizada por alguns laboratórios para a produção de alguns tipos de vacina, inclusive da vacina COVID. Alguns laboratórios estão usando a tecnologia do DNA recombinante para isso. Tá? Ainda fazendo uso do DNA recombinante, é graças a ele que a gente tem a formação dos seres transgênicos ou dos organismos geneticamente modificados. Olha essa gravura aqui. Nós temos uma praga que ataca o milho. Em laboratório, esse cultivo, esse plantio de milho aqui, ó, ele é modificado. É inserido no milho um material com seres vivos que são tóxicos para essa praga que ataca o milho. O que acontece? Modifica o milho, a planta do milho, inserindo esse gene a partir do DNA recombinante. E aí, quando essa praga vem para atacar o milho, ela morre, porque inserido nesse milho existirá um gene de um organismo que ataca a praga, tá bom? Então, é um organismo que foi geneticamente modificado, visando interesse para a agricultura. E por fim, nós temos aqui, finalizando, a biotecnologia do genoma, que foi um projeto que levou 11 anos de estudo, reuniu cientistas de várias partes do mundo, inclusive do Brasil, que tinha como finalidade determinar a sequência dos nucleotídeos dos cromossomos humanos, que são 23, identificando todos eles, né, através do que a gente chama hoje de mapeamento do genoma humano. Então é isso, meus queridos, ficamos por aqui hoje, tá bom? E voltamos numa próxima. Fiquem bem.